Seja você filho ou filha, ou só você que me acompanha no nosso canal, caso seja a primeira vez, vou me apresentar. Pai Carlos de Ogum, ou sou conhecido como Mentor Carlos. Antes de começar este vídeo, queria pedir a você um favor para ajudar o nosso canal. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e pode deixar um comentário no final. Hoje nós vamos falar de força, de caminho, de luta e de vitória. Vamos falar de Ogum. E depois eu vou contar um Itã de Ogum, uma das histórias mais conhecidas dentro da tradição. Para quem não sabe, Itã é a forma correta de se referir a um ensinamento ancestral, um pedaço da história de um orixá, uma narrativa que carrega fundamento, energia e verdade dentro do candomblé e também dentro da Umbanda, religiões de matriz africana que sustentam esse conhecimento através do tempo. Mas antes de entrar no Itã, é importante que você entenda quem é Ogum, porque não se conta uma história de um orixá sem compreender a grandeza da força que está por trás dela. Ogum é um orixá guerreiro. E quando eu digo guerreiro, não é só no sentido de guerra física, de espada na mão. Ogum é o guerreiro da vida. Ele é aquele que abre caminhos onde ninguém consegue passar. Ele é senhor do ferro, das ferramentas, das estradas, do movimento, da tecnologia ancestral que permitiu ao ser humano evoluir. Tudo aquilo que corta, que molda, que constrói, que transforma, tem a energia de Ogum. Ogum representa ação, ele representa atitude, ele representa aquele momento em que você precisa sair do lugar, enfrentar seus medos e seguir em frente, mesmo sem garantia nenhuma. Ele não aceita acomodação, ele não aceita fraqueza de espírito. Ele ensina que a vitória vem através da luta, da disciplina e da coragem. Ele defende aqueles que caminham com verdade. Ele protege os justos, aqueles que não se escondem atrás da mentira, aqueles que não usam a maldade para subir na vida. Ogum não é aliado da injustiça. Ele é lei, ele é ordem. Ele é aquele que corta a demanda, desfaz a inveja, quebra as correntes espirituais que prendem uma pessoa ao atraso. Mas Ogum também cobra. E isso é algo que muita gente não entende. Pedir a Ogum não é pedir facilidade. Pedir a Ogum é pedir força para lutar. É pedir abertura de caminho, mas sabendo que você vai ter que atravessar esse caminho com coragem. Ele abre a estrada, mas não carrega ninguém no colo. E hoje, dia 23 de abril, dentro da nossa tradição, é um dia muito forte dedicado a Ogum. Um dia de firmeza, de oração, de conexão. Muitas casas acendem suas velas, fazem suas oferendas, agradecem as vitórias alcançadas e pedem proteção para continuar caminhando. É um dia em que a energia de Ogum se manifesta com ainda mais intensidade, trazendo movimento, trazendo corte, trazendo direção. E agora que você já entende um pouco sobre quem é Ogum, eu vou te contar um Itã, uma das histórias mais conhecidas, mas que muitas vezes é mal compreendida por quem escuta de forma superficial. Essa história fala sobre solidão, sobre incompreensão e sobre a força de quem carrega um destino maior do que os outros conseguem entender. Conta o Itã que Ogum era um grande guerreiro, respeitado por sua força, temido por sua capacidade de luta e admirado por sua coragem. Ele era aquele que estava sempre à frente, sempre abrindo caminho, sempre enfrentando aquilo que ninguém mais tinha coragem de enfrentar. Mas ao mesmo tempo, Ogum era um orixá de temperamento forte, intenso, direto. Ele não sabia lidar com a falsidade, não aceitava desrespeito e não tinha paciência com aquilo que considerava fraqueza. Em um determinado momento, Ogum decidiu se afastar. Ele foi para a guerra. E não foi uma guerra simples. Foi uma guerra longa, difícil, desgastante. Ele passou muito tempo fora, enfrentando batalhas, abrindo caminhos, conquistando territórios, vivendo na dureza da luta.
Enquanto isso, na terra, as pessoas seguiam suas vidas. O tempo passou, a rotina voltou, e muitos começaram a acreditar que Ogum não voltaria mais. Quando Ogum finalmente retorna, depois de tanto tempo, ele encontra um cenário que não esperava. As pessoas estavam vivendo normalmente. Não havia celebração, não havia reconhecimento, não havia honra pelo que ele havia feito. E naquele momento, o coração de Ogum se enche de revolta. Ele que havia lutado por todos, que havia aberto caminhos, que havia se sacrificado, volta e não encontra respeito, não encontra consideração, não encontra memória daquilo que ele representava. Tomado pela ira, Ogum perde o controle. Ele começa a atacar, começa a destruir, começa a agir como um guerreiro em campo de batalha, mas agora dentro do seu próprio povo. A sua força que antes protegia passa a ferir, e é aqui que está um dos maiores ensinamentos desse Itã. A mesma força que constrói pode destruir quando não é equilibrada. Ogum não era mau, Ogum estava ferido, estava magoado, estava dominado por um sentimento que muitos seres humanos também conhecem, a dor de não ser reconhecido, a dor de se sentir esquecido, a dor de perceber que tudo aquilo que foi feito parece não ter valor. Foi então que outros orixás intervieram, trouxeram calma, trouxeram consciência, trouxeram entendimento para Ogum. E Ogum, ao perceber o que havia feito, ao enxergar o desequilíbrio da sua própria força, se retira. Ele se afasta. Vai para dentro da mata, vai para um lugar onde pudesse se reencontrar, se reorganizar, se reconectar com sua essência. E ali no silêncio, Ogum aprende. Ele aprende que força sem equilíbrio vira destruição, que coragem sem direção vira impulsividade, que luta sem consciência pode ferir aquilo que deveria proteger. E a partir desse momento, Ogum se transforma. Ele continua sendo o guerreiro, continua sendo o abridor de caminhos, continua sendo a força que corta e que vence. Mas agora com consciência, agora com direção, agora com entendimento do peso que a sua energia carrega. E é por isso que quando você chama por Ogum, você não está chamando apenas por um guerreiro. Você está chamando por uma força que exige responsabilidade. Esse Itã não é só uma história antiga, ele é um espelho. Quantas vezes na vida você já fez muito por alguém e não foi reconhecido? Quantas vezes você já se sentiu esquecido? Quantas vezes a dor virou raiva? Quantas vezes a raiva te fez agir de uma forma que depois você percebeu que não era o caminho? Ogum ensina que a luta faz parte, mas o equilíbrio é o que sustenta a vitória. Então, neste dia 23 de abril, quando você acender uma vela para Ogum, quando você fizer uma oração, não peça apenas para abrir caminhos. Peça também consciência para atravessar esses caminhos. Peça força, mas peça direção. Peça coragem, mas peça sabedoria, porque Ogum abre, mas é você que precisa caminhar. E se esse conteúdo fez sentido para você, se essa palavra chegou até o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e deixe o seu comentário. Que Ogum abra seus caminhos, corte toda negatividade e te dê força para vencer. Ogum Ye. Obrigado a todos que ficaram até o fim do nosso vídeo. É como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá. O segundo daremos juntos.